aqui o Zé Aldo, o Jurandir e eu, a respeito das indenizações por perdas durante desastres naturais. Inclusive citamos um exemplo aqui, né? Aquelas revendas de veículos que tem ali na Edu Chaves, na Cairu. Carros de luxo boiando. Será que essas empresas fizeram seguro? O seguro paga para este tipo de desastre? Nada melhor do que procurar alguém que seja do ramo. Dr. Delton Winter, advogado ambientalista, professor da Unicinos, sobre direitos de desastres. Bom dia, Dr. Delton. Bom dia, Rogério Mendelski, José Aldo, Jurandir Soares, a todos os ouvintes da Guaíba. É uma satisfação estar com vocês aqui. Eu queria saber, como é que vai funcionar? Isso vai ser um movimento intenso agora, pessoas pedindo indenizações por perdas em direitos aí nos desastres. Como é que funciona isso? Tal da força maior, né? Como é que funciona isso, doutor? Perfeito. Os seguros, existem 3 formas de indenização. A responsabilidade civil, que é por falha no comportamento do poder público, na prevenção desses desastres, que é uma matéria que eu acho que é essa que vai ser a grande ponta de debates judiciais a partir do que a gente está vivenciando. Os seguros, via de regra, colocam cláusulas de força maior, como bem referido, no sentido de excluir eventos da natureza. E, por fim, nós temos os auxílios governamentais, né? Então, são essas 3 categorias que existem. O direito nessa área de desastres, ele cada vez menos vem dando respeito, atenção ao argumento da força maior, porque a força maior exige a imprevisibilidade. Esses eventos são cada vez menos imprevisíveis. São eventos documentados, são eventos que nós aprendemos para quem estuda desastres. E nós, na Unicinos, temos um grupo de pesquisa debruçado sobre isso, que desastres não são naturais. Eventos climáticos, eles já são bem conhecidos e essas consequências, como nós estamos vivenciando, infelizmente, elas são fruto da não adoção de medidas preventivas que já existem, inclusive, na nossa legislação. Então, o grande debate daqui por diante, me parece, que vai ser um debate das negligências em prevenir, em adotar, em cumprir a legislação brasileira. Me refiro aqui a uma, só a título de exemplo, a Lei de Política de Proteção e Defesa Civil, Lei 12.608 de 2012, que ainda não vem sendo implementada plenamente. Só para se ter uma ideia, essa lei ordena que os municípios mapeiem seus riscos e que esse mapeamento seja levado aos planos diretores, que haja planos de contingência. No nosso estado, 67% dos municípios foram afetados. Apenas 13% deles têm mapas de risco. E não há estatística de como esse mapa de risco vem sendo implementado satisfatoriamente ou não. Então vejam que nós temos uma disfuncionalidade na prevenção, nos investimentos em prevenção a esses desastres. E aí sim, me parece que há um potencial de litígios indenizatórios subsequentes a esse terrível desastre climático que a gente vem enfrentando. Dr. Winter, e como se pode avaliar esta ação preventiva? Se realmente ela foi tomada ou não foi tomada? É muito fácil. É muito fácil mesmo. Os municípios que já vêm historicamente sendo afetados por eventos dessa natureza, eles têm um dever de se cadastrar num cadastro nacional de municípios. Eu fiz uma pesquisa há poucos anos atrás e dos 5.000 e poucos municípios que nós temos no Brasil, apenas 50 estavam nesse cadastro. A partir do cadastro, o município tem que mapear seus riscos
E mapeando esses riscos, ele tem que restringir a ocupação das áreas de risco, ou restringir não significa não permitir que se ocupe, o ideal é esse. Mas, por exemplo, vai se ocupar uma área potencialmente alagada, um dique. Tu tem que, no mínimo, ter um plano de contingência para evacuar as vítimas num tempo suficiente, ter alarmes, ter uma rota de fuga, tu ter a sua população treinada para essa situação. E, desafortunadamente, o que nós vimos foi que nada disso ocorreu. Então, nossos municípios talvez nem possam, e o direito dos desastres mostra isso, que existem fases nesse processo. Prevenir a primeira fase, nós já falhamos, infelizmente, e estamos perdendo muitas vidas e patrimônio, e a economia vai sofrer muito. A resposta emergencial, dependendo como eu responder, eu vou ter um maior ou um menor número de vítimas. Para isso, eu tenho que ter um planejamento prévio, planos de contingência, capacitação, simulações. Além disso, como compensar as vítimas, como eu mencionava antes. Responsabilidade civil vai ser por litígio, vai ser por seguros públicos e privados. Por exemplo, nos Estados Unidos existe seguro em relação a danos de inundação, seguro público. O governo indeniza, tem um seguro que é muito barato, subsidiado, mas quem assina esse seguro tem uma série de compromissos de adoção privada de medidas de prevenção, e por final a gente tem que decidir a reconstrução. Vamos reconstruir no mesmo lugar ou vamos deslocar cidades inteiras? Do contrário, meus caros, nós entraremos nesse ciclo que estamos, que é um ciclo de reprodução de desastre. E aí, em seguida, vem as indenizações contra as administrações públicas, municipal, estadual, e o dinheiro público vai para as indenizações também, ou seja, se retroalimenta um prejuízo, sofrimento e perdas de magnitude que nós estamos vendo. Ou seja, esta ação contra o governo, no caso, seria movida pelas seguradoras, que são aquelas diretamente responsáveis pelo seguro. Por exemplo, se eu tenho um automóvel, meu automóvel ficou mergulhado na água lá, eu entro com um pedido de indenização para a seguradora. E essa seguradora vai repassar ao governo, seria isso? Eu acho muito árduo pelo modelo contratual que nós temos hoje nas seguradoras. Eu acho todas têm uma cláusula de força maior. E existem alguns eventos da natureza que são, como em alguns casos, vendaval, para indústrias, alguns pequenos casos muito restritos são indenizáveis por seguradoras. A maioria, inclusive para veículos, a maioria tem uma cláusula dizendo que eventos da natureza, eventos extremos da natureza, são excluídos da apólice. E isso, a partir daí, as seguradoras se retiram contratualmente da responsabilidade por esses eventos. O que o judiciário vai ter que decidir daqui por diante, nos próximos meses, anos, é quem arca. O privado, eu não tenho a mínima dúvida, o indivíduo vai ter uma perda muito significativa. A administração pública vai ser acionada de forma direta. E, por vezes, em muitos casos, vocês sabem que se monta fundos de recuperação dos prejuízos das vítimas de desastres. Ou seja, o governo monta fundos de caráter público, porque nós precisamos entender o seguinte: um desastre como Mariana e Brumadinho, que nós conhecemos bem, eles atrelam o desastre a uma atividade econômica. Ou seja, tu tem uma entidade privada que está vinculada ao prejuízo. De outro lado,
desastres chamados de naturais, a terminologia melhor é climáticos, eles são desastres onde os prejuízos são causados por omissão. Quem tem o dever primeiro de adotar essas medidas de antecipação pelos anúncios climatológicos, meteorológicos, é exatamente a administração pública. Então é ela que fica mais exposta a esse processo de responsabilidade civil. As entidades privadas de seguro, com a evolução da emergência climática, elas, cientes disso e a incapacidade delas de quantificar os prejuízos, isso é base para as seguradoras, elas colocam generalizadamente cláusulas de exclusão. E eu queria aproveitar a pergunta e dar um dado que para mim é estarrecedor. Nos últimos 10 anos, o orçamento brasileiro para prevenção de desastres dessa natureza só diminui gradualmente e, sem exceção, nenhum ano vem diminuindo nos últimos 10 anos. E eu estou falando de orçamento. Eu não estou falando nem de investimento, porque muitos anos sequer o orçamento é utilizado em prevenção. Então, nós temos diques que não têm nenhuma manutenção, nós temos áreas de risco que não são objeto de qualquer planejamento de escoamento da população. Eu não tenho planos de contingência, eu não tenho mapeado as áreas de risco e quando eu mapeio elas, eu não executo nenhum tipo de restrição de ocupação dessas áreas. Então, nós temos um sistema, como eu disse antes, absolutamente disfuncional. E para a responsabilidade civil, como vocês estão me questionando, qualquer entidade pública ou privada que tenha se omitido ou participado desse processo pode responder. Agora, no mundo inteiro, em desastres chamados naturais, quem fica mais exposto às indenizações é o poder público, que tem o dever de prestar segurança à população. Professor Delton Winter, nós temos um assunto aqui que nós estávamos conversando, o senhor tocou num assunto impressionante, de forma impressionante. Aqui no centro, aqui em Porto Alegre, na área da Rua Edu Chaves, da Cairu, estão as grandes revendas de veículos caríssimos, veículos importados, tem várias ali, deve ter dezenas ali de revendas de automóveis. Os automóveis estão boiando ali. Essas empresas, obviamente, devem ter, que os veículos são caríssimos, segurados, vão exigir o seguro. Mas aquela região ali é uma região comprovadamente de cheias com propensão aos alagamentos. Sempre alagamento ali. Em qualquer chuvinha, alaga ali. Eles vão pedir a indenização para a seguradora. A seguradora, obviamente, talvez pague, porque são grandes clientes, e as seguradoras aí então poderão acionar a prefeitura, no caso, porque ali é área municipal e área de grandes cheias recorrentemente. Esse detalhe sim que o Rogério colocou é fundamental. A seguradora paga e depois ela vai tentar se ressarcir. Seria isso? É exatamente. Perfeitamente. E havendo, como ocorre nos acidentes mais simples, individuais, né? A seguradora que paga a uma das partes, depois, muitas vezes, ela vai buscar essa indenização de outrem, né? De outro causador, muitas vezes. E esse é um fato que vocês colocam muito bem. Vejam que o direito é ele que vai determinar essa possibilidade do regresso, né? Como muito bem colocado o Mendelski, no sentido de que se houver o pagamento e a seguradora identificar vícios preventivos, vício no cumprimento de deveres preventivos, e eu infelizmente posso citar inúmeros, como falta de manutenção de sistemas de proteção, falta de mapeamento, ou tudo que a gente vem investigando na jurisprudência há muitos anos, e nos meus livros isso também está colocado. Conhecer, como vocês muito bem mencionaram, de forma muito feliz, conhecer o risco e deixar de adotar medidas é, sim, motivo para os tribunais responsabilizar determinados atores públicos ou privados. Então, o fato de conhecer o risco e deixar de adotar medidas é motivo, sim, para possível direito de regresso
no exemplo dos senhores, da concessionária contra a municipalidade ou até o Estado, dependendo de qual dever foi descumprido na prevenção do fenômeno. Agora, professor, eu vou colocar um outro lado. Assim, o primeiro, a seguradora não poderia alegar assim, já de imediato, nós estamos diante de uma catástrofe e a catástrofe não cobre esse seguro? Pode, sem dúvida alguma. Como eu disse antes, existe uma diferença assim, em seguros industriais de pessoa jurídica, eles vão um pouco além, por vezes eles cobrem, como eu disse, vendavais, eles cobrem. Há uma decisão recente do STJ na área de seguro que diz que a interpretação da cobertura de seguro deve ser restritiva em relação a eventos climáticos, ou seja, é o que está na apólice. Os riscos climáticos que devem ser cobertos pela seguradora se limitam àqueles que estão na apólice. Então, tudo vai depender do que está previsto na apólice daquela contratação. E isso, como muito bem dito por vocês, via de regra, o cenário de emergência climática, uma das instituições que mais tem dados sobre esse agravamento dos fenômenos climáticos extremos, os desastres climáticos, são as seguradoras. Ou melhor, as resseguradoras que prestam seguros às seguradoras. E eles, visualizando que esse tipo de desastre é o mais difuso, é aquele que atinge uma gama maior de prejuízos na sociedade, eles têm colocado de forma muito generalizada uma cláusula restringindo a indenização. Isso promete ser um motivo de muita disputa judicial. Professor, como o senhor vê a ideia da colocação pelo interessado, pela vítima do desastre, aquele que tenha feito o seguro, uma demanda contra a seguradora, com quem tem o contrato, portanto, relação direta, e, secundariamente, solidariamente, também contra a União, contra o Estado e contra o município, para garantir que alguém pague ele? Ótima pergunta, excelente pergunta. Eu penso que esses processos indenizatórios em relação aos desastres, ele vai analisar primeiro o que a cláusula diz, se houver possibilidade de uma interpretação a partir do texto literal do contrato de seguro, ele entra contra a seguradora e pode sim colocar como solidário a administração pública. Via de regra, quem está mais exposto como poder público a essa solidariedade, a essa posição de réu por deveres não cumpridos de prevenção e gestão do risco de desastre, é o município. Isso até é um pouco injusto, porque dentre os poderes públicos é o mais frágil, mas é o que tem o poder de controlar o uso do solo. E o tipo de desastre que nós enfrentamos no Brasil, via de regra, é inundação, deslizamento de terra. E a estratégia adotada pela legislação brasileira é controlar o uso das áreas de risco. Então, a municipalidade é o ente que tem esta função prioritária de ordenação do solo urbano. Então, via de regra, nesse exemplo muito bem dado por vocês, o município vai estar muito exposto pelas omissões no controle de áreas que têm histórico de alagamento, em que não houve uma drenagem adequada e que não foi instituída medida de prevenção. E isso, vejam, isso gera um ciclo muito negativo, porque tu não só tem as perdas generalizadas dos indivíduos, tu ainda tem toda uma litigância que não é positiva no judiciário, e essa litigância vai ser contra entes estatais
que também foram impactados pelo desastre. O que eu quero dizer com isso? Que é muito mais oneroso a reparação. Os valores são muito mais caros, há muito mais gasto quando eu deixo sem prevenção. A palavra de ordem em matéria de desastres é gerenciar riscos e prevenir desastres. Uma vez não prevenidos, a gente vai ter aí sim a atribuição de responsabilidades seguradoras, se estiver contratualmente previsto, poder público, se houver prova de omissão nessas medidas preventivas, e infelizmente muitos prejuízos serão assumidos pelas próprias vítimas se não houver um auxílio governamental muito robusto, como se está prometendo, mas nem sempre é cumprido. Muito excelente entrevista do professor Delton Winter, advogado ambientalista, mas para nós, sobretudo, como professor que ele é da Unicinos, nos deu uma aula aqui de garantias, direitos. Muito didático, muito didático. Muito clara a sua explanação. Parabéns. Parabéns, professor Delton Winter. Fique tranquilo e fique seguro. Nós vamos ouvi-lo muitas outras vezes aí. Muito obrigado por ter nos atendido e pela aula que o senhor deu para nós e para os nossos ouvintes aqui. Muito obrigado. Foi uma honra ter falado para a Guaíba e uma satisfação poder explicar essa matéria que, infelizmente, vai ser cada vez mais comum. Um grande abraço. Um abraço.